No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em 13 lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Pegue agora a sua harpa cristã e vamos cantar. Divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com o teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce Espírito Consolador, desce, enche-nos de santo amor, desce ao mundo, nos mostra Jesus, dá-nos poder, vida, graça e luz, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce arde minha alma, ó chama de amor, arde meu peito e dá-me valor, consome todos os restos do mal, desce já ó fogo pentecostal, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Pegue agora a sua harpa cristã e vamos cantar. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste faze-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder, tu já prometeste derramar, tuas bênçãos em nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Inflamar, teu poder.
despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Teu Espírito vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Pegue agora a sua harpa cristã e vamos cantar. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvores ao Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo de amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Neste momento, forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está ouvindo a sua rádio Pauta Gospel em conexão com as seguintes emissoras: em João Pessoa, Rede PG Pregação, Rádio AD News; em Guarabira, Web Rádio Shalom; em Campina Grande, Rede PG Campina Grande; em Bonito de Santa Fé, Rede PG Bonito de Santa Fé; em Souza, Rádio PG Gospel. Essa é a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos.
Vem aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, programa EBD Online. Vamos juntos aprender mais uma lição da nossa escola bíblica. No ar, programa EBD Online. Vem com a família pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos dando início ao nosso programa EBD Online, para a glória de Deus. E nós sentimos felizes, alegres de mais um tema, mais um assunto, podermos participar. E para mim é uma honra, um privilégio estar conosco o nosso querido evangelista e professor, meu amigo e irmão Jailson Azevedo. Vai, Senhor. Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente no programa EBD Online, ao lado do meu amigo, um companheiro nas aflições, a qual tem muito me ajudado e ensinado, nosso evangelista Francisco Andrade. Título da lição da semana. Meus amados irmãos, estamos na quinta lição deste primeiro trimestre, este ano, onde iremos, que tem como título, ou como assunto, o avivamento na vida da igreja. Texto áureo. Meus amados irmãos, abram vossas Bíblias conosco. O texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. Meus amados, a verdade prática nos diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leitura bíblica em classe. Meus amados, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 1 ao 13. Essa leitura será alternada e participativa, e eu peço e rogo aos amados irmãos que abram vossas Bíblias para acompanhar conosco, em o nome de Jesus. Leiamos a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua,
em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Pafília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Juntos. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Então, momento de oração. Bendito, soberano Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Rádio Pauta Gospel, para juntos apresentarmos o programa EBD Online. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida do nosso evangelista Jailson Azevedo. Toma em tuas mãos a minha vida, que o Espírito Santo venha se revelar através da tua palavra e que juntos possamos trazer um conteúdo para o crescimento espiritual daqueles que irão ouvir. Pai de amor e bondade, fica conosco, Senhor da glória. Tudo isso nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Estudar a Bíblia na escola dominical. Acompanhe o programa EBD Online pelas nossas plataformas, aplicativos e site da Rádio Pauta Gospel. Você também assiste o programa EBD Online pelo nosso canal no YouTube e Facebook da Rádio Pauta Gospel. Programa EBD Online. Vem com a família pra EBD. Você está ouvindo o programa EBD Online. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Francisco Andrade, Jailson Azevedo. Meus amados irmãos, glória a Jesus. Essa quinta lição, ela vai de encontro aos nossos dias. Estamos vivenciando dias que precisamos de um avivamento na vida da igreja. Todavia, o comentarista, com muita precisão, ele traz essa quinta lição maravilhosa para o nosso aprendizado. E meu querido professor Jailson Azevedo, antes de nós adentrarmos no primeiro ponto, o que é que você traz aí para aqueles irmãos que estão acompanhando dentro dessa introdução deste assunto que iremos abordar sobre o avivamento na vida da igreja? Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Todos nós já sabemos, porque já estudamos de acordo com as lições anteriores, que o avivamento ela é uma mudança de ânimo de uma pessoa quanto aos interesses justamente pertencentes às coisas de Deus, ao reino dos céus, né? E esse avivamento ele aconteceu no Novo Testamento, não só no ministério de Jesus Cristo, mas também por meio da descida do Espírito Santo, que veio instaurar o surgimento da igreja, né? Então, este avivamento, né, por meio da ação direta do Espírito Santo no seio da igreja, que nós vamos estudar hoje. E esse avivamento é algo muito maravilhoso, porque ele traz vida e dinamismo às atividades da igreja, né? Ele vai facultar dons espirituais, né, e ministeriais a cada um dos irmãos, capacitando-os para o serviço cristão. E isso é maravilhoso, porque nessa perspectiva não existe maior ou menor, porque todos são membros do mesmo corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Muito bem.
Então, nessa lição, meus queridos irmãos, nós iremos estudar a importância do papel do enchimento do Espírito Santo na vida do avivamento da igreja primitiva e que permeia também até os nossos dias. Então, vai ser de grande proveito, creio eu, né? Este estudo, aonde nós iremos degustar de um assunto tão pertinente para os nossos dias, como falei, e que muitas vezes pessoas têm dúvida acerca do que é o avivamento, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque a igreja precisa deste revestimento. Enfim, tudo isso nós vamos tentar trazer para que você possa ficar inteirado deste assunto. E o primeiro ponto, nós já iremos adentrar no primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar exatamente sobre o batismo no Espírito Santo e o público, ou seja, o alvo. E este alvo, ele deixa bem claro, o chamamento, ele é abrangente, esse chamamento abrangente de Jesus, ele traz à tona para os nossos dias, assim como na igreja primitiva. Os irmãos sabem que Jesus, quando ele separou os seus discípulos, ele teve a preocupação de ensinar os discípulos. E Jesus, ele foi um grande mestre e sempre será. E nós temos ele, meu professor Jailson, como modelo de tudo. Jesus, ele é o modelo de tudo. Todavia, dentro deste assunto, Jesus, ele mostrou aos discípulos que eles precisavam. É evidente que a gente vai compreender que na primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo, é preciso passar pela experiência da salvação, né? Então, nós vamos compreender que para receber é preciso ser salvo, e sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, como está descrito lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 1. É de extrema importância também, meu querido professor Jailson, dentro desse primeiro ponto, que a pessoa realmente se arrependa, tenha um arrependimento, e a fé, né? E essa fé, ela tem que ser gerada no crente, para que ele obtenha a salvação e, consequentemente, ele vai buscar e pedir a Deus esse batismo, esse revestimento, para que ele possa fazer a obra de Deus. Irmão, mas aí alguém pode fazer a obra de Deus sem ser batizado? Pode. Uma coisa é quando nós aceitamos Jesus, tá certo? À medida que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele entra na vida do cristão. Mas, à medida que esse Espírito entra, é evidente que os espíritos que atormentavam as vidas, ele tem que bater em retirada, porque você entregou a vida ao dono da vida, que é Jesus. Mas aí ele vai começar a buscar ao Senhor, ele vai começar a orar, a pedir a Deus, e consequentemente esse desejo de ser cheio do Espírito Santo e de buscar o batismo no Espírito Santo vai ser também gerado na vida do cristão. E a gente vai ver no decorrer dessa aula que isso é uma promessa, né, que mostra lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, e que essa promessa se cumpriu cabalmente no dia de Pentecostes e permeia até os dias de hoje. Então, o que nós teremos de trazer, eu tenho certeza que o nosso professor Jailson Azevedo, ele tem mais conteúdo para a gente abordar dentro desse primeiro ponto, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o primeiro ponto vai falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro, é para os salvos. Isso. Como é que eu posso ser salvo? Primeiro, por meio do arrependimento e fé, né? E como é que essa fé é gerada? Primeiro, a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo convence. Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículos 7 ao 11, é o que diz o texto. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, ou o consolador. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, por meio da pregação do Evangelho, é que o Espírito Santo age na mente e no coração dos homens, de sorte que eles venham reconhecer que foram destituídos da glória de Deus e que precisam ser reconciliados por meio do arrependimento e fé. O que é arrependimento? É você reconhecer que sem Jesus Cristo você não pode ser redimido diante de Deus. É verdade. Então, somente por meio do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho para os que perecem é loucura, mas para nós é o poder de Deus revelado aos homens. Então, tem que ser salvo, ou seja, ter nascido da água e do Espírito, ser um genuíno cristão. Segundo, nós vemos que a segunda condição é obedecer a Deus. A obediência é o princípio da sabedoria. Se eu sou salvo na pessoa de Jesus, se eu reconheço o meu pecado, se eu fui justificado por Ele, o amor dele me inunda de tal sorte que eu vou querer fazer o quê? Eu não vou querer praticar coisas que ferem a Cristo. Porque se eu peco novamente, eu caio da graça, porque existe essa questão. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Temos que perseverar até o fim. Se cairmos da graça, a obediência não está em nós. Nós seremos vistos como o quê? Os filhos da desobediência. E o pior será no dia do juízo para aqueles que ouviram do que para aqueles que não ouviram. Para aqueles que ouviram e creram e voltaram atrás. E a minha Bíblia diz que o Espírito do Senhor não se compraz naquele que olha para trás. Então nós temos que ter muito cuidado, né? A obediência, pois o nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos de arrependimento, como se encontra na a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Então, outra terceira condição, santificar-se. Por quê? Porque sem a santificação nenhum homem verá a Deus. A Bíblia diz: andeis em paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. O processo de santificação é um processo árduo, paulatino. É um processo contínuo até o dia em que Deus nos chamar para o seu regaço, para voltarmos à nossa verdadeira pátria. Então, não é algo que acontece da noite para o dia. É claro que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar automaticamente em nós e somos santificados de uma forma instantânea. Naquele momento existe o batismo pelo Espírito, segundo o nosso professor em memória Antônio Gilberto. Somos enxertados na videira verdadeira. E a partir dali e no decorrer da nossa caminhada, nós vamos nos debruçando diante da palavra, participando dos cultos, e a palavra vai sendo revelada a nós por meio das ministrações, e nós começamos a nos corrigir, porque toda palavra inspirada por Deus, ela é apta para redarguir, para ensinar, para corrigir. E nós vamos nos corrigindo. Esse é o processo de santificação gradativo. Eu vou me poldando, vou me deixando ser poldado por Deus. Porque uma árvore, irmãos, para dar frutos, ela tem que ser poldada. Ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser moldada. Agora não é pelos parâmetros humanos, é pelo parâmetro do crivo da palavra de Deus. Então, neste momento vem a santificação gradativa até chegarmos à santificação plena, que é antes da gente ir para a eternidade. Então, 3, salvação. Não é isso, Francisco de Assis Andrade? Isso. Salvação, vem obediência. Essa salvação vem por meio de arrependimento e fé. A obediência a Deus e a santificação. Então, é algo muito tremendo. E só o Espírito Santo de Deus é que nos capacita a sermos moldados,
a nós nos transformarmos, a termos uma verdadeira metanoia, uma transformação de entendimento, de sorte que o que antes eu fazia, eu não faço mais, porque por meio da palavra ela diz que é pecado. Louvado seja Deus. Francisco. A gente começa a compreender, e o próprio comentarista, ele dá ênfase para que a gente comece a pensar, né? Ele deixa bem claro aqui que é a respeito da santificação, né? A obediência. A terceira condição é se santificar, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, à medida que você obedece, você tem prazer na obra de fazer algo para Jesus. A gente observa que Jesus, quando ele antecede a experiência do batismo do Espírito Santo, a gente vai observar que ele deu ordens aos discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 24, os irmãos conhecem muito bem esse texto, mas ele é propício para o que nós estamos comentando. Ele vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo 47: e em meu nome, olha só o que Jesus disse, e em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Olha só que interessante, irmãos. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Era promessa. Aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, Jesus ele instruiu de uma maneira tão maravilhosa os seus discípulos, que para que eles pudessem, os irmãos sabem que depois, quando a igreja primitiva ela iniciou, houve perseguição, houve luta, houve tanta coisa, mas o cumprimento da promessa aconteceu lá em Atos, no capítulo de número 2. E quando esse cumprimento surgiu, aí você vê os discípulos começaram, irmãos, eles foram dispersos, começaram, para que se cumprisse também o que Jesus diz lá, quando ele diz: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia, e até os confins da terra. Então, houve uma perseguição para que Deus pudesse, de uma vez soberana, os discípulos pudessem fazer a obra do Senhor. E a partir daí começou a se pregar o evangelho, né? Pedro foi usado poderosamente, pregando o evangelho com muita graça, com muita firmeza, e ganhando 3.000 almas aproximadamente. E aí a igreja começou a crescer de tal maneira que este avivamento hoje está permeando também no nosso Brasil, na nossa nação, e a gente sabe que há uma necessidade. Nos nossos dias nós precisamos, irmãos, buscar mais ao Senhor, chorar nos pés de Jesus, pedir misericórdia a Ele, fazer como diz lá no capítulo 7 do versículo 14 de 2 Crônicas: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, chorar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. E aí, irmãos, a gente vai compreender que no versículo 15 desse mesmo capítulo, a gente vai compreender o que a própria palavra diz: e agora então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você tem buscado o batismo no Espírito Santo? Você precisa desse batismo para fazer a obra do Senhor? Então, com certeza, busque e continue, porque Deus vai lhe conceder, porque é promessa. Agora, o ficar em Jerusalém hoje, para nós, irmãos, simboliza a gente buscar ao Senhor no círculo de oração,
buscar ao Senhor nos cultos de doutrina, buscar ao Senhor na escola bíblica dominical. Para quê? Porque é impossível você querer o batismo no Espírito Santo, meu professor, e vocês, meus amados irmãos que nos acompanham, se você não tem uma vida como agora acabamos de mencionar. Primeiro tem que haver um arrependimento. Se você não vive novidade de vida, porque o Evangelho você tem que se arrepender, ter fé, ser obediente, ter uma vida de comunhão, meditando na palavra, orando ao Senhor. E eu tenho certeza que se você continuar fazendo isso, com certeza, eu não sei o dia, nem a hora, nem o momento, mas Deus vai lhe encher, vai lhe batizar no Espírito Santo, e você vai ter ousadia para pegar o Evangelho e arrancar vidas que precisam ser libertas, que estão aprisionadas das drogas, na prostituição, na mentira, no engano, na maldade, na perversidade. E Deus vai te usar poderosamente, porque isto é avivamento. E tirar vidas que estão na sarjeta, precisando do seu abraço, do seu amparo, da sua palavra. E você é este canal que Deus vai usar. Mas é necessário esses requisitos para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Pode, se tiver mais algum complemento, pode ficar à vontade, meu querido. Não, o senhor falou tudo acerca desse primeiro ponto, desse primeiro tópico, né? Agora, bom lembrar que existe uma profecia lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Profecia esta proferida 835 anos antes de Cristo. Ou seja, justamente com 868 anos depois, Deus cumpre. Deus cumpre por meio da descida do Espírito Santo. Olha o que diz o texto lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E se nós atentarmos, a igreja, ela tinha tão somente obedecido a palavra do Senhor, quando ele disse: não saiam de Jerusalém antes que do alto sejas revestido de poder. Isso. E isso se deu justamente no dia de Pentecostes. Mas o que era o Pentecostes? O Pentecostes, meus amados irmãos, era uma festa dentro do calendário judaico, a qual essa festa ela possui 3 nomes. Temos a festa da colheita, baseada em Êxodo, capítulo 23, versículo 16. A festa das semanas, Êxodo 34, 22. E, por conseguinte, o dia dos primeiros frutos, em Números 28, 26. Então, por que essa festa da colheita? Porque era a festa da colheita do trigo e da cevada do povo judeu. E era uma forma de dizer o quê? Que Deus tinha abençoado o seu povo. Deus tinha visitado o seu povo, Deus tinha dado uma colheita boa. Porém, a denominação mais difundida no Antigo Testamento é justamente o quê? A festa das semanas, porque corresponde justamente a 7 semanas depois da Páscoa, né? Que justamente representa a morte e a ressurreição de Cristo pela humanidade. Então, ocorreu isso diante de todos os discípulos, salvos na pessoa de Jesus, que se encontrava em Jerusalém. Foi coisa maravilhosa. Eu tento contemplar com os olhos da fé. Imagine como o texto que o senhor leu: um vento veemente e impetuoso. Né? E a descida do Espírito como que uma bola que é de fogo repartida em forma de língua. Vento impetuoso, veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Toda a casa. E trouxe graça, trouxe poder, ousadia no Espírito, porque só por meio da capacitação do Espírito Santo que ele nos dá intrepidez a falar, mesmo no mundo decaído, no mundo em que os fundamentos ou os rudimentos antigos têm sido transtornados, né? Só o poder de Deus para nos dar a devida graça, para agir de forma veemente, de uma forma apologética, explicando e ensinando e desconstruindo as inúmeras doutrinas de demônios que têm adentrado em nosso meio, bichando o povo. Então essa promessa foi cumprida, a igreja ficou
à disposição do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, glória a Jesus, a igreja ficou à disposição, a igreja primitiva, para fazer a obra do Senhor. E os irmãos sabem que foi um período que mais a igreja cresceu. Foi no período da igreja primitiva, porque os irmãos estavam ali unanimemente, tudo, como diz lá em Atos, no capítulo 2, irmãos. Eu acho lindo esse texto e eu queria reler ele aqui só para a gente ficar mais firmado naquilo que a gente está falando. Olha, irmãos, é de extrema importância a palavra de Deus, porque ela vai gerar na nossa vida aquilo que a gente precisa para que a gente possa também dar continuidade a esse trabalho que Deus nos confiou, né? Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que eles perseveravam na doutrina, no versículo 42, dos apóstolos, da comunhão, e no partir do pão e na oração, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E a gente vai observar que a igreja, ela crescia, irmãos, e todo o povo todos os dias acrescentava o Senhor à igreja naquele que havia de se salvar. Então a gente começa a compreender a importância do batismo, que é exatamente, e o primeiro, a evidência do batismo, os irmãos sabem, que é o falar em línguas, né? Então, esse falar em línguas vai conotar que você realmente foi batizado do Espírito Santo. E Deus usou poderosamente os seus servos ali na igreja primitiva, e foi confirmada a promessa para todos os salvos da época que estavam ali pregando o Evangelho, e isso permeia até os dias de hoje. E no terceiro subponto vai falar o engano dos sensacionistas. Observe que eles têm um pensamento diferenciado, mas nós não cremos daquilo ali, do que eles pensam. O que é que eles pensam? Eles acreditam, existe uma corrente teológica dessa reforma das igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele é atuante, irmãos. É ele que dá os dons espirituais ao povo de Deus, para que essas pessoas possam realmente estar engajado naquilo que ele foi chamado, daquilo que Deus lhe confiou. E o que é que o senhor tem para trazer para nós, meu professor Jailson Azevedo, dentro desse terceiro ponto? Sim, dentro desse terceiro ponto existe três principais linhas de pensamento. Inclusive o nosso próprio autor, né? O autor, ele ressalta isso no livro de apoio. Ele vai falar sobre os cessacionistas, né? Que são a ala teológica que vai defender que o batismo no Espírito Santo, com a evidência física, não falar em línguas, né? Línguas estranhas, ela está resumida tão somente ao tempo apostólico. Ou seja, foi até aquele momento. Cessou, no caso, com a morte de João, que foi o último dos discípulos de Jesus Cristo, tá? E existe outra ala que vai dizer o seguinte, que o batismo no Espírito Santo é justamente aquele que ocorre no ato da conversão, quando na realidade a Bíblia não nos revela isso, não fala em cessar dos dons espirituais. Olha o que diz a profecia, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Olha que coisa maravilhosa. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então aqui não existe uma periodicidade, um tempo cronológico limitado.
Por isso que nós que fazemos a Assembleia de Deus, inclusive nós temos um livro chamado A Regra de Fé, Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que fala sobre a atualidade dos dons espirituais. O que eles dizem que o batismo no Espírito é no ato da convenção é uma compreensão errônea das Sagradas Escrituras. Inclusive, o nosso pastor em memória, Antônio Gilberto, certa vez fora entrevistado, né, por um programa cristão, e ele foi perguntado sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Aí ele fala que existe um só batismo. Tem um batismo no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Quando é que esses dois batismos, ou melhor, um só existe um batismo, né? Ele diz dois para que de uma forma didática, ele usa a didática do grego para que o povo compreenda. O batismo pelo Espírito ocorre no ato em que nós nos convertemos ao Senhor. Somos enxertados na videira verdadeira. E aquele momento nós passemos a ser membro do corpo de Cristo. É o batismo pelo Espírito. O batismo no Espírito é o revestimento de poder. É uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, né? Com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Então, o batismo pelo Espírito, aí vem aquela questão: Deus não age de exceção para salvar, mas o ministério é específico. O ministério é específico. Então, Deus nos chamou todos. Ninguém é inútil na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a igreja é um corpo e existe dentro desta unidade, existe uma diversidade de dons. Para quê? Para fortalecer, para unificar, para edificar o quê? O corpo de Cristo. A igreja. Amém. Então é nessa perspectiva, né? Aí temos várias fundamentações bíblicas e abrangências do batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível. Todos vão contemplar isso. Reconhecível, audível e visível. Não a prática destituída de doutrina. Acha-se assentada num forte e inabalável fundamento bíblico, teológico. Não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai. Está lá em Isaías 44:3, vamos ver. Isso. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, é algo, meus amados irmãos, que tem fundamento bíblico. Tem um fundamento bíblico. E o próprio Jesus Cristo confirma isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 5. O senhor, se possível, possa ler. E manifestada pelo Espírito Santo em Atos 2:4. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Se você, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, puder abrir vossas Bíblias, abra, para que possamos tão somente estudar, ter as nossas dúvidas. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso é Atos 1:5, não é isso? 1:5. Isso o próprio Senhor Jesus falando antes de ascender aos céus. Aí vemos aí o Espírito Santo em Atos 2:4. Manifestada. Olha que coisa linda, irmãos. É o poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isaías profetizara, Joel profetizara, João Batista profetizara, Jesus falara e o Espírito Santo confirmara. Muito Ou bem. melhor, Jesus confirmava e o Espírito Santo manifestou. Muito então bem. assim, é para os nossos dias, irmãos. Não cesse de buscar o revestimento de poder. Glória que a só Jesus. o nosso Deus para fazer tal coisa para homens tão insensíveis, tão maus como nós somos. Só o Espírito Santo para nos moldar. Então eu creio que esses textos bíblicos, eles corroboram para que nós venhamos tão somente desconstruir essa ideia, esse engano
dos cessacionistas, né? Que há uma atualidade dos dons. E a principal manifestação, inicialmente, é o falar em línguas estranhas. Mas, paulatinamente, nós vemos a questão dos frutos. Isso. Deus é bom. Francisco de Assis. Meu querido, para a gente concluir esse primeiro ponto, nós podemos confirmar que todos os discípulos, eles receberam, né, o batismo do Espírito Santo, haja vista aqueles que eram salvos, né, e que os dons espirituais, eles transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais que nós somos, nós podemos afirmar que o batismo no Espírito Santo, com evidência física, é o falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. E essa realidade espiritual perpassa ou permeia todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo Jesus. Ou seja, a promessa do batismo do Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes dias, do dia de Pentecostes, não, mas também para todos os que creram e creem em Jesus Cristo durante toda esta era. Portanto, o batismo no Espírito Santo com poder que acompanha foi uma ocorrência isolada, sem a repetição da história da igreja. Não somente a Bíblia que atesta isso, essa verdade. A própria história comprova a realidade do Pentecostes em todas as áreas. Olha só, então, irmãos, é de extrema importância, né? E nós cremos que até hoje Jesus, ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Deus é maravilhoso. Vamos só um adendo. Pois não. Joel 2, 28 e 29. Olha só o texto. Derramarei. Se nós formos atentar gramaticalmente, o sujeito eu derramarei, a gente conhece por causa da inclinação do verbo. Eu é o Senhor dizendo. É uma promessa segura. Não é homem nenhum que vai dar. É Deus que vai dar. Derramarei sobre toda a carne. Ela é abundante. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. E os vossos jovens terão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Olha só. É abrangente. Ou seja, o Senhor, ele quebra preconceitos. O preconceito racial, o preconceito sexual, etário e social. Servos e servas. Ou seja, é para todo aquele que nele crê. Basta buscar o Senhor em sinceridade. Amém. Glória a Jesus. Tendo em vista o primeiro ponto, ficou bem detalhado, né? A gente esmiuçou bem até... Mas agora nós vamos adentrar para o segundo ponto, onde iremos falar sobre o dinamismo da igreja apostólica. E o primeiro subponto vai falar sobre a igreja nasce avivada. Do ponto de vista de história, né? Histórico, melhor dizendo, a igreja ela passou a existir no dia de Pentecostes. E isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo, inclusive nós já abordamos. Ela nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Lá em Êxodo 40, 34, 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Atos 2. Portanto, ali, o Pentecoste do Senhor, da igreja, iniciou o maior avivamento da história humana. O que é que nós temos a trazer desse primeiro subponto, meu querido professor Jailson Azevedo? Nós temos a compreensão de que Cristo foi quem construiu a igreja baseado nos seus ensinamentos, nos rudimentos antigos, na sã doutrina. E ela foi inaugurada justamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É claro que existem algumas divergências teológicas, né? Mas independente de qual seja a divergência, a única coisa que nós podemos aqui confirmar é que a igreja, ela surgiu justamente
ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Onde ali Deus capacitou aqueles cerca de 120 pessoas para levar o Evangelho para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. Mas por que veio a perseguição? Porque a igreja, Roma era um império muito gigantesco e era pluralista. E nós lutamos contra isso, né? Porque ele respeitava todas as religiões. Não existia uma verdade absoluta. Era tudo relativo. A verdade para mim não necessariamente era a sua. E o Evangelho surge para dizer o quê? Que existe uma única verdade. Um só Senhor. Um só Deus. Glória. E isso mexeu com Roma. Mas isso também foi um instrumento de Deus. Deus permitiu? Permitiu. Mas Deus utilizou essa fome desvairada do diabo para destruir a igreja como uma ferramenta para que o seu evangelho, para que a sua palavra fosse propagada nos 4 cantos da terra. De sorte que toda a Ásia fora apregoada a palavra de Deus. Deus, ele é muito maravilhoso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então a gente vai ver que realmente a igreja, nós falamos aqui que ela começou a crescer, né? Desenvolver. Cresceu de uma maneira evidente, que a gente sabe que em meio até chegar a nós houve muita coisa, muitas mortes, muitos morreram, mas por fé não negaram a Jesus, né, irmãos? E a gente vai observar agora a igreja depois do Pentecostes, né? Os sinais de poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim, como a convenção e o batismo, Atos 2,41, os quais eram frutos do avivamento espiritual, e em Jerusalém. Porém, após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade, no nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança, doutrina, na comunhão, na oração. Eu até falei agora há pouco, né, citei até o versículo, quando a igreja cresceu de uma maneira extraordinária, e ali eles não viam dificuldade, não tinha empecilho algum, irmãos. Eles pregavam e Jesus fazia milagres, proezas. Deus usava aqueles homens, né? E a gente vai ver em Atos dos Apóstolos muitos milagres que foram ocorridos por Pedro, por Paulo, né? A gente vai ver que Paulo, o lenço de Paulo era levado até uma pessoa enferma e era curado. A sombra de Pedro fazia com que os demônios caíssem por terra e eram curados, libertos. Então a gente vai ver um crescimento extraordinário da igreja. E aplicando-se para os nossos dias, irmãos, nós precisamos que este avivamento espiritual da igreja, ele possa ter continuidade conosco. E nós voltamos a falar novamente, mas para que isso aconteça, é necessário a igreja tomar postura de igreja, né? A gente sabe que se a gente fosse falar aqui, irmãos, através da mídia, através das redes sociais, nós temos uma facilidade enorme de fazer a obra do Senhor. Porém, muitas das vezes, essas ferramentas, elas são usadas de forma errada. Mas nós não vamos falar sobre isso, até porque vai tomar muito tempo. Mas o nosso foco é exatamente mostrar que depois do dia de Pentecostes, a igreja continua fazendo a obra do Senhor. Meu querido, a Bíblia nos revela que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse segundo ponto, como o senhor já bem introduzira, fala sobre o dinamismo da igreja apostólica. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que por meio da instrumentalidade do Espírito Santo, ele capacita a sua igreja de diferentes formas, nos variados aspectos da obra de Deus. Ele promove a capacitação por meio da pregação, mediante a operação de sinais e maravilhas, né? Entre outras capacitações, né? Mas o que é que nós vemos? A capacitação para a obra missionária, enfim. A igreja, ela era uma unidade.
tinham o mesmo pensamento, tinham o mesmo espírito. Você pode indagar, por que hoje os milagres de outrora não ocorrem? A culpa é de Deus? Não. Deus mudou? Não. Agora, que concepção de igreja nós temos? Que evangelho nós estamos pregando e estamos vivendo? O problema não está em Deus. A Bíblia nos revela lá em Mateus capítulo 6 que diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai falar que os irmãos viviam em comunhão no partir do pão. Isso. E hoje, meus amados irmãos, será que a igreja ela tem vivido segundo os moldes da igreja primitiva? Havia coinonia, não havia naquele momento, pelo menos, divisões, contendas, porfias, dissoluções, buscas e brigas por cargos, por isso ou aquilo. Então eu vejo que o cerne da questão era: eles estavam voltados para os rudimentos ou os fundamentos alicerçados, construídos por Jesus Cristo. E a igreja atual, ela tem fugido desses parâmetros. Podemos ver isso justamente quando o Senhor fala do texto sobre a sombra de Pedro expelia demônios. Às vezes um lenço. Aí muitas pessoas se apropriam de um texto sem um contexto para serem simplesmente mercadores da fé, enganando o povo. E Deus não habita onde há confusão. Deus não opera onde há pecado, onde há imundície, onde o objetivo não é glorificar o nome do Senhor. Não é que o seu nome venha a ser adorado e glorificado. O que eu acho maravilhoso é que quando Pedro está subindo ao templo, junto com João, não é isso? Isso. Lá no que, se eu me engano, Atos 5, ele vai, sobe a Atos 4. Aí ele vai, o mendigo, o aleijado está lá. Mendigo não, aleijado, ele vai lá e pede. Aí ele olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Será que hoje nós temos a condição de dizer: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou? Hoje a igreja, ela tem ouro, tem prata, mas não tem o poder. Só Jesus. Por isso que nós lutamos e estamos orando veementemente, porque existe também um remanescente, irmãos, para que Deus venha avivar a sua obra. E essa obra só pode ser avivada a partir de nós, a começar de nós, de cada um de nós. É verdade. Tendo em vista que o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, o versículo 20, Paulo vai dizer que porque o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, mas em poder. O que Paulo estava traduzindo era que tinha que haver milagres. A manifestação do poder de Deus através dos servos do Senhor. Até porque Jesus havia prometido, lá em Marcos, no capítulo 16, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, né? Expulsarão demônios, colocariam as mãos sobre os enfermos e curariam. Então, era algo que se concretizou na vida dos discípulos, na vida daqueles que queriam comprometimento com Jesus. Irmãos, e quem quer comprometimento com Jesus, Deus honra e abençoa. É tanto que o comentarista, com muita firmeza, ele diz que o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. E quais são essas esferas, irmãos? Os irmãos sempre vão ouvir eu falando isso. É exatamente a palavra e a oração. Sem a palavra e a oração, nós não chegaremos a lugar nenhum. Isso ainda é só um ponto, ao espiritual. Porque oração, palavra, se você não tiver uma prática de uma vida humilde e ajudadora, né? Ou seja, a questão social. Porque o bem que eu posso fazer, não faço, me é imputado como pecado. Embora
vamos deixar bem claros aqui, porque existem certas seitas por aí que dizem que fora da caridade não há salvação. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o real avivamento espiritual da Igreja Apostólica, ela é revelado em 2 preceitos. O espiritual, que é justamente uma vida regrada na piedade, na palavra e oração, e também a social, que é a comunhão com o irmão. Isso, né? É evidente que... Suprindo a carência dos irmãos, nas mais variadas esferas. O senhor falou uma coisa aí bem interessante a respeito do fruto. Se o batismo no Espírito Santo, ele está se você foi batizado no Espírito Santo e você também não busca o fruto do Espírito, irmãos, que é uma necessidade, vai mostrar o teu comportamento, o teu caráter, o teu testemunho que foi transformado. E isso aí, irmãos, é notório na vida daqueles que querem ter realmente o compromisso com a verdade, com Jesus, com a palavra, uma vida avivada na presença do Senhor. Então isso é de extrema importância para a igreja nos dias atuais, com certeza. Louvado seja Tendo em Deus. vista o que nós comentamos, nós concluímos o 2º ponto. Iremos adentrar no 3º ponto, onde iremos falar, meu querido professor Jailson Azevedo, os irmãos que nos acompanham, um ministério ungido para os dias atuais. Ou seja, a gente já, no encerramento aqui desse 2º ponto, nós já estamos adentrando no 3º, né? Sim. Um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, meu professor Jailson, o que é que o senhor tem a trazer para nós, e depois a gente dá mais um suporte dentro desse primeiro ponto, onde a gente vai falar sobre na unção do Espírito Santo. Uma coisa muito interessante e importante de nós elencarmos aqui é justamente o conceito, o que é um ministério ungido, né? O ministério ungido, segundo o nosso professor, né, o comentarista dessa lição, Elinaldo Renovato, ele vai trazer o conceito do seguinte, que é um ministério que ensina sobre o poder sobrenatural de Deus, sobre os crentes, e que aceita o batismo no Espírito Santo, né, como atual para os dias de hoje. Então ele vai viver em novidade de vida e vai ter o dom do Espírito Santo, que ensina sobre os dons espirituais e estimula a sua busca. Esse é um ministério ungido, um ministério baseado nas Sagradas Escrituras, e não mais naquela teologia, né, frívola, né, cessacionista, que muitos nos dias de hoje têm tão somente defendido. Glória a Jesus. Tem mais alguma coisa a dizer? Se não, o senhor pode elencar. Pronto. Veja bem, a gente começa a compreender. Eu disse no início da aula que nós temos como modelo Jesus. Jesus, ele é o exemplo. A semana passada, o nosso professor Eduardo Silva, que hoje, infelizmente, não foi possível ele estar conosco, mas eu estava acompanhando ele, juntamente com o nosso Eduardo Fernandes, e ele fez uma pergunta, irmãos. Por que Jesus orava? Né? Porque Jesus é Deus e porque ele orava e precisava orar. Jesus, irmãos, eu fiz até um comentário, mas eu botei para que os irmãos ouvissem, não para que ele colocasse para os irmãos ouvir, mas tinha muita gente ouvindo. Por que Jesus orou? Jesus, como homem, ele tinha necessidade de orar para trazer exemplo para nós. Como Deus, não, mas como homem, sim. É aquela questão, ele estava num corpo de carne semelhante ao nosso, então estava sujeito às mesmas paixões, porque se não tivesse, ele não teria sido tentado pelo diabo. Exatamente. Segundo, para ter comunhão com Deus Pai, porque até então ele se fez menor que os anjos, não é isso? Isso. Se despojou da sua glória e se fez homem. Então era uma forma de ele ter comunhão com o Pai, não que ele não tivesse porque era Deus, mas como homem. Ele tem acesso ao Pai. E ele nos ensina a orar, né? A oração dominical, por exemplo, os apóstolos pedem: Senhor, nos ensina a orar. E a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, de sorte que o Espírito Santo intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis.
Porque nós não sabemos orar. Porque verdade. a nossa oração tem que colocar Deus como centro e não nós. Podemos ver isso na oração do publicano e o pecador. Né? Exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado. É desse jeito, é verdade. Aí eu trouxe esse exemplo, aí voltando para que a gente compreenda que Jesus ele é o modelo, e Jesus ele é o modelo de todas as coisas que você imaginar. Nós temos que tomar como exemplo, como modelo Jesus. E Jesus aqui, irmãos, a gente vai ter essa compreensão dentro do que nós estamos falando a respeito de sinais, poder e milagres. Que permeia, que deve permear, mas Jesus ele traz, no capítulo 3 de Marcos, há uma referência, no versículo 10, vai dizer assim, Marcos 3,10 vai dizer, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele, para que lhe tocassem. Ou seja, o povo procurava Jesus porque via nele virtude, via nele que a necessidade de ser liberto, curado, transformado. E isso, irmão, meu professor Jailson e meus amados irmãos que estão acompanhando esta aula, isso ele traz como modelo, como exemplo para nós. Jesus disse que se nós crescêssemos, nós iríamos fazer maiores obras que ele fez. Já pensou, irmãos? Isso é coisa séria. Mas como é? Somos nós? Não. Mas é Jesus na nossa vida. Agora, para que isso aconteça, eu preciso mortificar minha carne, eu preciso renunciar a tanta coisa e ter uma vida, eu costumo dizer isso, não exagerada, mas uma vida equilibrada na presença do Senhor. E esse equilíbrio, ele deve estar dentro da palavra e da oração. Palavra e oração. É evidente que, quando eu digo palavra e oração, nós temos que também jejuar, irmãos. O jejum, ele faz parte do trabalho espiritual da vida de cada crente salvo na pessoa bendita de Jesus. De sorte que somos cheios do Espírito e mortificando o pecado que habita em nós, que é a herança de Adão. Exatamente. O ministério ungido, irmãos, ele tem a unção do Espírito Santo. Todos nós, independente de que sejamos obreiros ou não, estou falando nós salvos na pessoa de Jesus, temos que ter uma vida regrada, dedicada, dedicação e amor para com a obra de Deus. Por exemplo, se nós vamos apregoar as boas novas de salvação, eu tenho que ter um entendimento de que eu não vou pregar porque o pastor A ou o pastor B está ali. Porque para receber vanglórias do homem. Não. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A diversidade de dons na igreja, os dons elas servem para quê? Para promover a unidade, a maturidade e a exortação da igreja. Para que ela chegue ao aperfeiçoamento. Então, ela serve nessa perspectiva. Com a unção do Espírito Santo, a pregação tem poder e é acompanhada com sinais de autenticidade do Espírito Santo, da bênção de Deus. É por meio da pregação e explanação da palavra que o Espírito Santo começa a agir no coração das pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. Porque, irmãos, estávamos destituídos da glória de Deus. É verdade. Estávamos em densas trevas, mas aprove Deus nos trazer para a sua gloriosa luz. Então, tem também a autenticação de Deus. Ou seja, Deus ele confirma esse trabalho. Existe uma grande diferença entre um ministério formal, humanista, tecnicista e um ministério ungido pelo Espírito Santo. Não se tem pessoas que às vezes perguntam: irmão, o senhor é pastor? Eu fiz. Eles não entendem a questão de hierarquia na igreja. Fiz, sim, diga. Mas pastor ganha muito. Eu falei, meu irmão, o ministério não é profissão, é vocação. Não é para quem quer, é para quem é vocacionado. Porque já existe o entendimento, aí vem a questão dos rudimentos sendo distorcidos, né? A verdade, o bem pelo mal e o mal pelo bem. Quem pratica a verdade, quem vive em justiça, hoje é escanteado da sociedade, porque os valores foram invertidos. E muitos, por causa de poucos,
olham para o ministério como sendo profissionalismo, quando é vocação. Não é algo técnico. Para você ser obreiro, para você ser crente, você não precisa ser eloquente. Você só basta ser obediente e um amante da palavra de Deus. Pronto. Ter uma vida de comunhão. É desse jeito, meu amado, desse jeito. Então, nós podemos compreender que esses sinais, né, eles podem ser manifestos por meio da salvação de vidas por Jesus Cristo. É evidente que essas pessoas, os demônios irão ser expulsos, né, por imersões de mãos, sobre os enfermos serão curados, conforme Jesus declarou e que aconteceria lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, né? Nós até falamos sobre isso. Então, o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável, irmãos, a missão da igreja nestes dias, ou seja, nos nossos dias. Mas, irmão, por que a gente não estamos vendo tanto milagre? Porque é difícil ganhar uma alma para Jesus. Aí você vai ver o que Jesus disse lá em Mateus 24. Isso é cabalmente sério e verdadeiro. 12 e 13 Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É verdade. A gente tem visto isso, irmãos. Mas cabe a mim, a você, a cada um de nós, procurarmos estarmos dentro de um contexto onde Jesus quer, o Espírito Santo deseja, e a palavra ela vai arder dentro de nós, para que a gente esteja centralizado naquilo que está sendo falado nesta aula maravilhosa, que é exatamente buscar ao Senhor, a oração, a palavra, ter uma vida de comunhão, de temor, de santificação, para que sejamos instrumentos avivados na obra do Senhor. E o que é que Ele quer? Almas. O maior avivamento é arrancar vidas que estão perecendo, precisando de um abraço, precisando de um aconchego, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda financeira, para que essas pessoas vejam em mim e em você um crente em Jesus. E sendo assim, nós estamos contribuindo para o reino de Deus e estamos tendo a vida avivada. O ministério ungido, né? Ele também está baseado na glorificação a Deus, a Cristo e não ao homem. Olha o que diz o texto aqui em João 16, 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O ministério ungido, meus irmãos, está afirmado no Espírito Santo, tem o poder de Deus nas suas ações e contribui para a glória de Deus, e não do pastor, do evangelista ou do pregador. Toda a mensagem do evangelho tem as atividades, todas as atividades devem estar na direção do Espírito Santo e glorificar a Deus. Inclusive, lá em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nos posicionamos na condição de servo, de meros instrumentos de Deus, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, de sorte que eu olhe para mim mesmo, fazendo introspectiva, e diga: eu não sou, eu não posso, eu não faço. Mas o meu Deus, Ele pode e faz todas as coisas. Mas é exatamente, meu professor, é exatamente isso que nós temos que ter. Tem pessoas que se vangloriam, mas isso Deus abate, né? Deus abate. Glória a Jesus. O autêntico, o autenticado por Deus, você já adentrou aí. Então, o ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumento, por
acadêmicos, não. Tem pessoas que têm uma facilidade de pregar, uma eloquência, e eu acho bonito. Mas não consiste nisso, não. O camarada, ele pode ter uma boa hermenêutica, exegese, né? Uma homiléticas de pregações maravilhosas, né? Mas se ele não tiver a graça, se ele não tiver a simplicidade, sabe? A humildade de se pregar o evangelho, meu querido Eduardo, meus irmãos que estão acompanhando, fica difícil, meu professor, de alguém ver realmente o poder de Deus. Porque se você tem uma boa didática, se você estuda a palavra, se você busca o seu... Mas se você tem tudo isso, mas se você tem humildade, se você está na dependência de Deus e vive envolvido nesta graça, Deus vai te usar e nada vai subir para o teu coração, não, porque você compreende que tudo isso foi Deus que te deu. É como eu falei outrora, não depende de uma capacitação humana. É claro que aqui eu não estou fazendo apologia a pessoas que não estudem teologia. Não. Tá entendendo? Não, mas não é só isso. Porque já aconteceu comigo, eu vou falar algo, porque já aconteceu comigo. Quando eu era menino, era muito menino. Eu cheguei, fui convidado para pregar em uma determinada igreja. Recebi o convite, igreja grande, lá vai, primeira igreja grande que eu fui pregar assim. Igreja grande assim, com 100 crentes, né? Porque a igreja que eu congregava era pequenininha, tinha uns 30 crentes. E eu cheguei, falei para mim, em meu coração, eu disse: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, Deus vai me dar a palavra, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, assim. E Deus em silêncio. Deus me deu a palavra, deu. Eu orei. Quando eu cheguei no dia, fui para lá, um irmão me levou ao púlpito. Minutos antes, quando eu olhei para a Bíblia, é como se tivesse um monte de folhas em branco. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí ele me fez lembrar: a minha honra, a minha glória eu não dou a ninguém. Tu disseste em teu coração assim. Eu sou o dono da igreja. Glória. Eu faço. Não tinha homilética, não tinha hermenêutica, não tinha bibliologia, não tinha nada. Ali eu caí em pranto. E eu disse: Senhor, me perdoe. Fui presunçoso. Fui um homem amante de mim mesmo. Tem misericórdia de mim. E Deus abriu os meus olhos. E pela graça de Deus eu consegui pregar. Deus fez, mas depois que eu me humilhei debaixo da onipotente mão do Senhor. Paulo, para muitos, porque Paulo era doutor da lei, mas ele vivia na dependência de Cristo. Depois da sua conversão, do seu encontro com Cristo, ele foi um homem totalmente diferente. Ele tinha a letra, mas ele não tinha a comunhão com os céus. É tanto que ele considera o que ele aprendeu como esterco. Já Isaías vai falar que a nossa verdade, né, são trapos de imundícia. E aí? Pois é. Então nós temos que ter muito cuidado. Não estou dizendo que os irmãos não estudem. Estudem, é bom fazer curso teológico, se especializar. Mas lembremos que se a gente não tiver uma vida de comunhão com os céus, se lá não abrir, irmãos, não tem como sair nada aqui embaixo, não. É verdade. É desse Quem jeito. dá a palavra é Deus. É Ele. Meus amados irmãos, e estamos já prestes a terminar o programa, mas já estamos no terceiro ponto, terceiro subponto do terceiro ponto, onde iremos falar sobre glorifica a Cristo. E uma pergunta vai para você e para mim: será que o ministério que Deus me propôs, a mim e a você, será que esse ministério tem glorificado ao nome do Senhor Jesus? Não precisa responder. Nós precisamos agir. Eu preciso que Deus continue
tratando comigo, trabalhando na minha vida, porque o ministério ungido pelo Espírito Santo, irmãos, que glorifica a Deus e não ao homem, não por acaso o nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Olha só, irmãos, tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, você prega bem, canta bem, para a glória de Deus. Irmãos, o irmão Francisco tem uma facilidade de ensinar, é para a glória de Deus. Jamais vai subir para o meu coração, porque eu sei que eu dependo de Jesus para tudo. Quando eu me acordo, eu digo: Jesus, muito obrigado por me dar uma noite na tua presença, e porque eu estou acordado, vivo, vou trabalhar, porque eu sei que o Senhor existe na minha vida e o Senhor é a razão da minha existência. Nós temos que reconhecer isso, irmão. E quando meu corpo aqui tombar, corpo glorioso no céu eu hei de ter. Glória a Jesus. Quando fala que glorifica a Cristo, a gente está falando sobre pregação. Não só o viver cristão e a espiritualidade do crente, independente de sua função, né, no corpo de Cristo, mas como que as mensagens sejam cristocêntricas. Cristocêntricas, exatamente. Se nós atentarmos o poder de Deus para operar por meio de nós, não precisa de uma faculdade, não precisa de que nós venhamos ter uma faculdade, não tenhamos uma eloquência. Se nós atentarmos para Pedro, irmãos, um homem que era instável, inconstante espiritualmente, né? Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele adentra no meio daquele povo, o povo procurando saber como é que estava sendo aquilo, que estavam todos ouvindo eles falarem na sua própria língua materna. Ele apregou a palavra com a intrepidez do Espírito. O que é intrepidez? É ousadia, irmão, no Espírito Santo. E numa só pregação ele traz o Antigo Testamento todinho. Um homem pescador, um homem simples. E conseguiu cerca de 3.000 almas. Depois, novamente, Deus usa poderosamente mais 2.000 almas. Já são 5.000 pessoas. Aí Estevão, a Bíblia nos revela, irmãos, que quando Estevão ele vai trazer a sua defesa perante o Sinédrio, ele faz uma retrospectiva de Abraão até Cristo. A Bíblia nos revela em Atos capítulo 6, versículo 9 e 10, que a sua sabedoria era tão tremenda que os seus opositores não conseguiam resistir-lhe ou refutá-lo. O seu rosto refletia a glória de Deus. Tamanha comunhão com os céus, tamanho compromisso com os céus. O que falta em muitos de nós, e eu falo por mim, é nós colocarmos Cristo como prioridade em nossas vidas. Qual tem sido a tua prioridade? Né? É uma das mais belas pregações de toda a Bíblia. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15 e 7, versículo 1 ao 60. Irmãos, ali é um curso teológico. Ali em um capítulo e meio nós vamos ver o que? Justamente a história, a ideia, o tema central de toda a Bíblia é Cristo. É Cristo. Então a pregação no Areópago de Atenas, diante daqueles que representavam a nata do conhecimento filosófico da época, nós vamos ver ali que Paulo ele ensina de uma forma, irmãos, não é só a letra não, é a graça. É aquela questão, irmãos, existem palavras que Deus dá. E o bom é que nós venhamos orar e dizer: Senhor, me dê uma palavra. Eu não quero dar uma palavra para a igreja, uma palavra minha. Eu quero uma palavra que esteja no teu coração, para o coração do povo. Desse jeito. Porque só assim, meus irmãos, vamos ter um real avivamento e duradouro. Glória a Deus. É perguntar: Deus, eu não sou, eu não posso, eu não faço. A igreja é tua, o povo é teu. Me ajude, me capacite. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, né? Mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes.
E eu quero, meus amados irmãos, desde já agradecer a Deus por esta oportunidade. Estamos findando essa lição, né? É a lição número 5. E que Deus continue vos abençoando com toda a sorte e bênção. Meus amados irmãos, fica esta aula para nós marcante. Eu preciso melhorar. Deus abençoe a tua vida. Faça como João, importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Quer comais, quer bebais, Paulo disse, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus por esta rica oportunidade, por esta aula tão maravilhosa em nome de Jesus. Deus é bom. Momento de oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de divina bondade, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso a qual nos debruçamos diante da tua palavra. Deus, continua conosco, abençoa os amados irmãos que estão nos ouvindo. Meu Deus, que o Senhor venha despertá-los, venha nos despertar para a honra e a glória do teu nome. Aviva a tua obra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, curvem as vossas cabeças onde você estiver e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar na escola dominical. Final do programa EBD Online. Até o nosso próximo programa. Você está ouvindo a sua rádio Pauta Gospel em conexão com as seguintes emissoras: em João Pessoa, Rede PG Pregação, Rádio AD News; em Guarabira, Web Rádio Shalom; em Campina Grande, Rede PG Campina Grande; em Bonito de Santa Fé, Rede PG Bonito de Santa Fé; em Souza, Rádio PG Gospel. Essa é a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você.